Começando mais um Entre Conversas, e dia 20 de março foi marcado o Dia para a Atenção à Disfagia. Sabe o que é disfagia? E também sabe a importância do fonoaudiólogo dentro dos hospitais? Fique com a gente que já a gente responde essas perguntas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe a fonoaudióloga e especialista em disfagia, Maria Regina Macedo. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, obrigada. Professora, para a gente começar, explica o que é a disfagia. Bem, a disfagia é uma dificuldade da deglutição. Essa dificuldade ela pode estar acontecendo dentro da boca, ainda no preparo do alimento, mas especificamente é quando esse alimento vai ser levado para o esôfago. Então, é uma dificuldade do transporte do bolo alimentar, do transporte do alimento da boca para o esôfago. Então, essa dificuldade que o indivíduo apresenta denomina-se disfagia. E acomete a que tipo de pacientes? Olha, os pacientes que mais sofrem com esse tipo de alteração são os pacientes que têm, principalmente os sequelados de AVC, o paciente que teve um AVC, os pacientes que têm síndromes, o paciente com Alzheimer numa fase já mais adiantada, as doenças neuromusculares, como as miastenias, esclerose lateral, são pacientes que, no decorrer do avanço da doença, o Parkinson, no decorrer do avanço da doença, a alteração muscular vai trazer uma disfagia para esse paciente, uma dificuldade da deglutição. E também acomete bebês de baixo peso, bebês de alto risco, são os bebês prematuros, também podem ter uma dificuldade da deglutição e então é necessário a intervenção do fonoaudiólogo para toda essa gama de pacientes, do bebê ao idoso. E existe uma faixa etária que isso acontece mais? Não tem. Existe uma faixa etária onde a incidência é maior, que são nos idosos. Então, nós temos a disfagia em decorrência da idade, porque com o avanço da idade, nós temos uma alteração da função da musculatura, por conta do envelhecimento. Então, pode existir uma disfagia, acontecer uma disfagia em decorrência da idade, não necessariamente o paciente ter tido alguma patologia, mas o paciente que mais vai apresentar a disfagia são os pacientes que têm uma sequela neurológica, no caso, os acidentes vasculares cerebrais ou os derrames. Existem alguns sintomas que as pessoas podem diagnosticar essa disfagia? Existem vários sintomas, né? Os sintomas podem ser falta de apetite, perda de peso, são sintomas silentes que a gente chama, que às vezes você não entende por quê, e um dos maiores sintomas é a pneumonia aspirativa. Né? A pneumonia aspirativa, o que é? O paciente engole e o alimento, em vez de ir para o esôfago, ele vai para o pulmão. E aí o paciente começa a fazer pneumonias de repetição. E ele não percebe e o médico, então, vai começar a pesquisar e acaba descobrindo que pode ser uma broncoaspiração, que a gente chama. Então, nesse caso, é um sintoma bem marcante que, geralmente, no hospital já é detectado, então o profissional é chamado. E como o fonoaudiólogo ele pode ajudar nisso? Com exercícios, como? Olha, o paciente que já foi detectado com uma disfagia, a gente tem várias formas de ajudá-lo. Quando o paciente está muito debilitado ou está ainda impossibilitado de participar de uma terapia, o ideal é a gente solicitar a passagem de uma sonda nasogástrica, ou uma gastrostomia, que é uma sonda direto no estômago do paciente, quando esse paciente está impossibilitado mesmo de colaborar com uma terapia. Às vezes o paciente está com sonda e aí nós começamos a fazer todo um trabalho de reabilitação até a gente ter a certeza, através de exames, que ele pode tirar essa sonda e voltar a comer pela boca. Então, a gente pode interferir na colocação da sonda, pode indicar essa sonda, fazer um tratamento, fazer os exercícios, fazer a terapia com esse paciente e logo em seguida que esse paciente tiver condições de tirar a sonda e engolir com segurança, que não haja risco à saúde desse paciente, que não haja risco dele voltar a aspirar, dele voltar a levar alimento para o pulmão, a gente pede para tirar a sonda e o paciente continua na reabilitação até adquirir vida normal.
Mas alguns pacientes, são esses pacientes que eu havia te falado, os pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson, pacientes que têm AVCs, né, acidentes vasculares cerebrais frequentes, são pacientes que estão caminhando para uma declinação da sua doença, da sua saúde. Esses pacientes, então, a gente indica a sonda, que é uma forma dele alimentar-se com segurança. Então, pacientes graves que a gente percebe que não vai evoluir bem, então esses pacientes a gente acaba indicando uma gastrostomia, que é aquela sonda colocada diretamente no estômago do paciente ou no intestino. E os pacientes que eles têm uma resposta melhor, que vocês podem fazer o tratamento fonoaudiológico, a resposta é positiva? A grande maioria, sim. A grande maioria tem uma resposta muito positiva e acabam indo embora sem a sonda, né? Ou então eles saem do hospital com a sonda, vêm para a terapia e a gente então trabalha com esses pacientes por um tempo e até a retirada da sonda, né? Só naqueles casos que eu te disse em que há declínio da doença, declínio da saúde. Caso contrário, não. Às vezes são umas disfagias passageiras, transitórias, em que o paciente teve uma complicação no hospital e aí teve uma dificuldade para engolir. Então, a gente atua ali naquele momento e libera o paciente com segurança para poder alimentar-se novamente pela boca. E a disfagia não diagnosticada, ela pode causar o que ao paciente? O óbito. Durante muitos anos, a fonoaudiologia não tinha esse tipo de enfoque. Mas de uns 20 anos para cá, nós temos já cursos e habilidades e habilitação, né? E para poder tratar esses pacientes. O único paciente que morre na mão do fonoaudiólogo é o paciente disfágico, se for maltratado. Se não tiver um tratamento adequado, esse paciente vai a óbito por conta de fazer várias aspirações e o pulmão vai indo, não aguenta, né, por várias infecções e pneumonias aspirativas. Então, o paciente que vai a óbito na mão do fonoaudiólogo é o paciente que tem disfagia e o fonoaudiólogo não sabe trabalhar. E também pode causar subnutrição, desnutrição, Sim, os sintomas são, então, o paciente começa a ficar inapetente porque ele tem dificuldade, ele começa a tossir, ele percebe que a alimentação dele é uma coisa difícil, dolorosa, é uma coisa que o traz mal-estar. Então, ele pode ter inapetência, baixo peso, e aí ele vai acabando indo para a desnutrição, e se não for detectado, esse paciente acaba indo a óbito mesmo. E, professora, existe algumas coisas do tipo de sentar o paciente em postura correta? Sim, o que a gente chama de manobras posturais. Então, nós temos várias manobras dependendo do tipo da disfagia, porque nós temos dois grandes grupos da disfagia, que são as disfagias neurológicas, as neurogênicas, o problema é da musculatura que não está funcionando, que está paralisada, ou que está um pouco debilitada. Esse é um tipo de disfagia. E nós temos as disfagias mecânicas, que são aqueles pacientes que tiveram câncer de boca, câncer de língua, câncer de esôfago, o que tem alguma outra obstrução, um tumor que precisou ser retirado. Então, parte do sistema da mastigação, que são lábios, língua, bochecha, faringe, são retirados. Então, eu tenho uma dificuldade mecânica, eu não tenho o meu aparato, o meu aparelho adequado, íntegro para poder engolir. Então, nesses casos, o paciente vai ter bem mais dificuldade do que um outro paciente que tem todos os teus elementos, suas estruturas adequadas. Então, a gente faz manobras, a gente tem algumas manobras que a gente ensina o paciente dependendo do lado melhor que ele tiver para o alimento passar. Então, sim, são manobras posturais, manobras de tronco, manobra de pescoço, manobra de cabeça, e são o que a gente chama de manobras posturais para ajudar esse paciente a engolir melhor. A textura do alimento também é muito importante nessa fase, né? Sim, nós testamos geralmente 4 texturas, que são o líquido fino, o líquido engrossado, o pastoso e o sólido. Nós vamos testando como é que esse paciente engole esses alimentos, o que é mais fácil, o que é mais difícil, e gradativamente a gente vai, então, inserindo uma consistência diferente conforme o paciente vai evoluindo e vai evoluindo também no tipo de consistência que ele consegue engolir.
E, professora, tudo isso deixando a vida do paciente mais fácil com o fonoaudiólogo dentro dos hospitais. Que a profissão do fonoaudiólogo ela não é muito conhecida, eu acho, por tudo, muito menos dentro dos hospitais. E vocês têm uma importância muito grande nesse ambiente, né? Sim. Além de salvar vidas e dar melhor qualidade de vida para aquele indivíduo que está precisando ser reabilitado, tem também muito a ver com o custo-benefício para o próprio hospital. Porque manter um paciente com sonda 10, 15 dias e manter um paciente 5 dias, o custo do hospital realmente é considerável. Então, muitas vezes, não é só o fato, que é o mais importante, eu quero deixar bem claro, de salvar vidas e dar qualidade de vida para esse indivíduo que tem uma dificuldade para engolir, porque o maior prazer, um dos maiores prazeres do ser humano é poder comer, poder se alimentar. E, além disso, da gente devolver esses pacientes a qualidade de vida, o prazer de alimentar-se novamente pela boca, tem todo um processo da dinâmica do próprio hospital, que muitos gestores não entendem, é que o fonoaudiólogo dentro do hospital, ele minimiza o tempo, ele encurta o tempo de hospitalização daquele paciente, seja da criança, seja do idoso, seja do bebê, porque a partir do momento em que essa criança, esse paciente, esse idoso, ele tem condições de alimentar-se, ele vai ter alta e vai embora para casa. Não é? Ou mesmo dizendo, olha, ele vai continuar de sonda, mas vai fazer terapia. Então, ele vai para casa e vai procurar terapia. Então, para o hospital também, a relação de custo-benefício é muito importante. Então, o fonoaudiólogo dentro de um hospital é mais importante para que a vida do paciente se torne mais fácil dentro e depois fora do hospital. Sim, a qualidade de vida, por isso nós somos considerados profissionais da área da reabilitação, porque o médico ele opera, ele tira o tumor, ele tira o câncer, ele salva o paciente de morrer de um acidente vascular cerebral. E depois? Depois, como é que fica esse paciente? Como é que fica esse indivíduo que não consegue comer, que não consegue mastigar? Ele fica com a sua vida pela metade, né? O médico salvou, ótimo, tudo bem. E daí para frente, como é que fica? Daí para frente, o nosso papel, assim como o papel do fisioterapeuta, é dar qualidade de vida para esse paciente. Para ele voltar a falar, para ele voltar a se comunicar, para ele voltar a se alimentar, para ele voltar a andar, no caso da fisioterapia. Então, assim, são profissões que elas dão qualidade de vida ao paciente do que sobrou, né? Do que sobrou daquele acidente, daquele traumatismo, daquele acidente de carro que fez um traumatismo no rosto, na face, no crânio, daquele acidente vascular cerebral, daquela cirurgia. Então, nós somos os responsáveis por dar melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Professora, muito obrigado pelas suas informações. E o profissional da fonoaudiologia tem que cada vez mostrar e ser evidenciado a importância dele em todos os ambientes. Sim, porque não só no hospital, mas nas escolas, na própria televisão, nós trabalhamos com toda a área da comunicação e também com a área da deglutição. Então, nós temos assim um papel social muito importante que muitas vezes a população desconhece. Mas nós estamos aqui para dar todos os esclarecimentos e a ajuda que for preciso. Muito obrigado, professor. Obrigada a você, uma boa tarde. Acabamos mais um Entre Conversa. Se você quer continuar conversando, entrando em contato com a gente pelas redes sociais, todas são TV Unicesumar, e também pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. Um grande beijo e tchau, tchau.